Vamos abordar o tema sequência mecânica para tratamento de casos classe 1. Segundo o Cajal, as principais fontes de conhecimento seriam a observação, a experimentação e o raciocínio indutivo e dedutivo. Quando nós vamos pegar um paciente classe 1, nós temos que fazer uma avaliação da face desse paciente para determinar no perfil se nós podemos ou não fazer extrações de dentes. Então, além de todo o complexo de diagnóstico que nós vamos fazer, nós temos que ter uma condição de experiências passadas para determinar o que seria mais viável, mais bonito para a face desse paciente. A terapia bioprogressiva preconiza a individualização do paciente. Por quê? Cada paciente é único. Então, eu tenho que ter os meus elementos de diagnóstico na avaliação da face, na avaliação dos dentes, na cefalometria. Só que eu preciso individualizar esse paciente dentro do meu diagnóstico e dentro do meu tratamento. O VTO, que é a visualização dos objetivos do tratamento, nos auxilia ainda mais a determinar as prioridades desse tratamento e nós devemos fazer um tratamento sequencial, uma coisa de cada vez. Segundo Ricketts, várias más oclusões se desenvolvem em condições tão anormais que podem nunca ter tido um desenvolvimento normal. O normal ideal pode ser impossível de conseguir-se em cada caso, mas nós temos que vislumbrar o tratamento em direção ao normal ideal. O que ele quer nos dizer? Tem maloclusões tão severas em que nós temos um problema esquelético e um problema dentário de uma ordem de dificuldade que nós não vamos conseguir deixar esse paciente com uma normo-oclusão. Nós vamos sim pegar esse paciente dessa condição ruim e levá-lo a uma condição melhor. Isso é muito importante nós avaliarmos para a gente saber os limites do tratamento. E além de nós sabermos esses limites, orientar ao paciente do que é possível ou não fazer com o tratamento. Qual seria então o melhor tratamento e a melhor sequência desse tratamento? É importante nós seguirmos os 10 princípios preconizados pela terapia bioprogressiva, que é fazer um diagnóstico sistemático e planejar o tratamento aplicando o VTO. Ter um controle de torque do início ao final do tratamento. Então, quando eu for fazer o movimento dos meus dentes, é importante que eu use fios quadrados para que eu consiga controlar esses torques. Considerar a ancoragem muscular e do osso cortical. Nós usamos na bioprogressiva, por meio do arco base, o controle de ancoragem apoiando as raízes no osso cortical. Conseguir a pressão adequada para movimentar qualquer dente em qualquer direção. O fato de nós tratarmos com arcos seccionados nos permite uma amplitude muito grande de movimento em qualquer direção. Determinar as alterações ortopédicas, tratar o trespasse vertical antes do horizontal, utilizar arcos seccionados durante o tratamento, promover a sobrecorreção, tratar além do normal, porque sempre existe uma pequena reincidência dos movimentos. Determinar uma sequência progressiva de tratamento para estabelecer uma função normal e utilizar dispositivos pré-fabricados. Quando nós seguimos os 10 princípios, eu tenho vantagens no meu tratamento, porque eu vou ter mais facilidade de tratar qualquer tipo de maloclusão. É importante, então, lembrar que nós devemos sempre tratar pelo normal individual, eleger as prioridades de tratamento, fazer passo a passo. Quando eu elejo as possibilidades e faço passo a passo, eu controlo melhor os efeitos colaterais. E eu vou manter zonas de estabilidade, porque uma maloclusão é estável e um tratamento torna-se instável. Por isso é muito importante também eu respeitar a função do paciente. Eu preciso fazer uma avaliação dessa função, porque essa função ajudou a determinar a maloclusão, e quando eu vou tratar esse paciente, eu vou gerar várias áreas de instabilidade. Ricketts
avaliou pelo ciclo cibernético que eu devo, numa sequência de tratamento, determinar a posição do mento, o ponto A, o incisivo inferior, o molar inferior e o molar superior. Então, o ciclo cibernético do Ricketts, ele preconiza, primeiramente, nós posicionarmos o mento. Porque o mento, sendo um osso móvel e um osso duro, de densidade maior, eu vou ter mais dificuldade no meu tratamento de posicionar este mento. Após o mento, nós vamos posicionar a maxila, determinada pela convexidade do ponto A, para eu gerar um equilíbrio estético entre a maxila e a mandíbula. Após o incisivo inferior, sendo considerado a chave da oclusão, porque o incisivo inferior vai me determinar o perfil do terço inferior da face. Posicionado o incisivo superior, vou determinar a posição do molar, porque eu preciso que este molar esteja numa posição favorável, que permita o alinhamento dos dentes inferiores, deixando o incisivo numa relação harmônica entre a maxila e a mandíbula. Após isso, nós vamos posicionar o molar em cima do PTV do eixo facial e numa relação de classe 1 com o molar inferior e, por fim, o incisivo superior, determinando a relação de intrusão e extrusão e o controle de torque. Com isso, nós vamos modificar o paciente. Para tanto, nós temos que ter conhecimento de como seria um crescimento normal, que alterações ortopédicas nós vamos conseguir durante esse tratamento, se o paciente estiver em crescimento, como nós vamos promover o alinhamento dos dentes e que alterações funcionais e de tecido mole eu vou ter com o meu tratamento. Para tanto, o VTO é muito importante, porque eu vou determinar a posição atual dos maxilares e dos dentes, onde eles estariam sem tratamento e para onde movimentá-los a fim de alcançar os objetivos propostos. Então, aqui nós temos o VTO antes do tratamento, uma previsão de crescimento sem tratamento e uma previsão de crescimento com tratamento. Com base na maloclusão, nós fazemos uma evolução do crescimento do paciente e que o meu tratamento conseguiria de modificações esqueléticas e dentárias. Então, nós temos que efetuar um planejamento considerando as correções funcionais, as alterações ortopédicas. Que tratamento nós faríamos para essas alterações? E para alinhar esses dentes, nós temos que determinar a extensão do arco para avaliar se nós conseguiríamos o caso, ou que esse caso ficaria melhor tratado com ou sem extração. Tudo isso tendo uma orientação do tratamento para uma finalização bem-sucedida.